O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Isto é o que eu vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, o que é viver o catolicismo? O que é de fato viver a nossa religião? Será que tem a ver com observar, obedecer um conjunto de regras, um conjunto de leis? Qual é a imagem que nós temos de igreja? Ser igreja, participar da igreja. O que vem à nossa cabeça? O que nós imaginamos? O que é que deve ser feito? Como é que deve ser vivido quando a gente diz Igreja Católica? Será que nós somos atraídos por um tipo de catolicismo que só sabe falar de sacrifício, renúncia, penitência? É só isso que me chama a atenção dentro da igreja? Se não tem esse assunto, então está errado. Que tipo de igreja eu gosto de viver? Uma igreja que tem um rosto triste, sisudo, sério, muito sério? Será que nós gostamos de uma igreja castradora, que gosta de privar as pessoas, proibir as pessoas? Se não proíbe, é light demais essa paróquia aí. Que tipo de catolicismo nós estamos acostumados? Mais do que isso, o que estes estilos de catolicismo têm de evangélico? E evangélico aqui eu me refiro ao evangelho, não às igrejas evangélicas. Ou seja, o que certos estilos de catolicismo têm a ver com as páginas do evangelho? Se assemelha ou destoa? Então é sobre isso que a palavra de Deus hoje vem nos falar. O que é fundamental dentro do catolicismo e do cristianismo de modo geral. Portanto, o que deve ter de essencial, de fundamental, sem o qual
não se vive de fato aquilo que Jesus falou no Evangelho. É como se a gente tivesse um bolo e comesse o glacê do bolo e não comesse o bolo. Dispensamos o essencial que é o bolo para ficar no glacê do bolo. Pois bem, é sobre isso que nós hoje podemos meditar. Não que a penitência não seja importante, não que o sacrifício não seja importante, não que a renúncia não sejam importantes. Ao contrário, Jesus também fala sobre essas coisas no Evangelho. Mas nenhuma dessas coisas são mais importantes do que aquilo que Jesus está falando hoje neste Evangelho. Repito, nenhuma dessas coisas são mais importantes do que aquilo que Jesus está falando hoje no Evangelho. Então nós temos que começar pelo mais importante, para depois ir pelo menos importante. Na verdade, essas coisas, penitência, sacrifícios, renúncias, só são válidas se de fato nós praticamos isso que Jesus está falando no Evangelho. Não tem serventia nenhuma, penitência, sacrifício, renúncia, se a gente não fizer isso que Jesus está falando aqui no Evangelho. Serve para nada. São João fala, se você diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão que é capaz de ver, você é um mentiroso. É a palavra de Deus. Portanto, nossa penitência não tem sentido, nossa renúncia não vai ter sentido nenhum, se nós não praticarmos essas coisas todas como coisas que brotam do amor, do nosso amor por Jesus, e ao mesmo tempo nos impulsionam para o amor. Então perceba que nós já estamos falando do essencial. Nós devemos viver uma dinâmica de amor, permanecer no amor e praticar o amor. Perceba que não é a observância dos mandamentos que faz com que nós obtenhamos o amor de Jesus. Não é porque nós praticamos regras que Jesus nos ama. Ele nos ama antes de praticarmos as regras. Portanto, praticarmos as regras não vai nos fazer mais amados por Deus. Como escreve Santo Agostinho, se Ele não nos amasse, nós não conseguiríamos observar os mandamentos. Nós só observamos os mandamentos porque primeiro Ele nos amou. Então, porque somos amados, nós podemos praticar os mandamentos. Como dizia o Evangelho domingo passado, o ramo ele tem que estar conectado com a videira. Se ele não está conectado com a videira e a seiva não está dentro dela, ela não produz fruto. Então primeiro eu devo estar conectado no amor, permanecer no amor, para depois eu dar fruto. E é por isso que Jesus insiste no Evangelho de hoje: permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. E no versículo 16, Jesus diz algo muito importante: não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para irdes, e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Não foste vós que me escolhestes, todos, não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Essa é a verdade que nos insere na dinâmica do amor. Nós fomos escolhidos para vivenciar uma dinâmica viva, a dinâmica do amor. Na verdade, Jesus mostra
que, em primeiro lugar, o Pai derrama sobre ele o seu amor. E agora ele derrama o seu amor sobre cada discípulo. Então perceba, o Pai derrama o amor sobre o Filho derrama o amor sobre os discípulos. E agora ele diz, agora vocês amem-se uns aos outros. É como um derramou o amor sobre o outro, Jesus derrama o amor sobre os discípulos. Agora vocês devem derramar amor uns sobre os outros. Essa é a dinâmica de amor que o Senhor quer nos inserir. É um dinamismo vivo, que se alimenta sempre por amor. Primeiro se recebe amor e depois se dá amor. E na medida em que nós damos amor, nós somos novamente preenchidos pelo amor. Então nós somos escolhidos para permanecer em constante dinamismo de amor. E assim nós daremos fruto. E o fruto vai ser um fruto de amor. Mas concretamente, como é que se permanece nesse amor? Permanecemos no amor quando nós interiorizamos esse mandamento de amor. Quando nós trazemos para dentro de nós, o tornamos presente a cada momento de nossa vida. Quando este mandamento de amor se torna critério de discernimento nas várias situações da nossa vida. Quando a gente precisa decidir, quando a gente precisa fazer uma escolha, quando a gente precisa reagir, qual é o critério? Deve estar latente dentro de nós um mandamento do amor. E aí quando a gente se lembra do mandamento de amor, esse mandamento ilumina a nossa decisão, ilumina o nosso julgamento, ilumina a nossa atitude, ilumina a nossa ação e nós agimos conforme ele. Aí então significa que nós estamos permanecendo no amor, porque ele está tão latente, tão vivo dentro de mim, que ele me orienta, que ele me ilumina. De fato, aí nós permanecemos no amor. Então permanecer nesse amor significa tornar o mandamento do amor, o mandamento, o critério, o modelo do nosso agir. Repito, o nosso agir deve estar iluminado por aquilo que Jesus diz no versículo 12. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Vamos repetir? Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Note que trata-se de um amor mútuo. Amai-vos uns aos outros. É um amor mútuo, recíproco. Amai-vos uns aos outros. Nós seremos capazes de vivenciar este mandamento na medida em que permanecermos cheios do amor. Às vezes parece impossível. Meu Deus, como eu vou amar? Como eu vou amar aquela pessoa? Parece impossível em algumas situações, com algumas pessoas. Mas seremos capazes se nós permanecermos no amor dele. É o amor dele, portanto, que nos torna capazes. Ou seja, Jesus não só nos manda amar, simplesmente dando uma ordem, mas ele nos dá a capacidade de amar se permanecermos no amor dele. Por fim, Jesus diz que devemos amar como ele nos amou. Note, esse como eu vos amei, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, assim como eu vos amei. Jesus está dando aqui um modo, um modelo, assim como eu vos amei. Nós poderíamos pensar este
assim como eu vos amei, como um amor de eleição, não de merecimento. Repito, amar-vos como eu vos amei, significa um amor de eleição, não de merecimento. Como assim? Eleição significa que nós fomos eleitos, nós somos escolhidos, sem merecimento nenhum. Ou seja, nós não merecíamos ter sido escolhidos, nós não merecemos o amor que recebemos, nós trazemos tantos pecados, tantas contradições, tanto egoísmo, que nós não temos merecimento nenhum. Nós não merecíamos ser escolhidos. E assim como nós não merecemos ter sido escolhidos, do mesmo modo, nós devemos escolher amar o outro, que talvez não mereça o nosso amor. Mas eu também não merecia ter sido escolhido. Eu não merecia essa eleição. O outro também pode não merecer a nossa eleição. Mas mesmo assim nós devemos elegê-lo. É isso que significa amai-vos como eu vos amei. Então, esse amai-vos uns aos outros significa muito mais do que um amor de afeição. Às vezes a gente quer amar só aqueles a quem gostamos, aqueles que na nossa opinião merecem, aqueles que são bonzinhos e aqueles que são certinhos ou que nos fazem o bem. Esses aí merecem. Esses aí eu gosto dele, então eu vou amá-los. O nosso amor deve ser um amor de eleição, não de merecimento. Assim como Jesus respeita os discípulos, e Jesus chama os discípulos de amigos, e os tem como importantes e preciosos, ao ponto de dar a vida por eles, assim deve ser o nosso amor mútuo, o nosso amor recíproco. Tudo isso será capaz, tudo isso será possível, se participarmos do amor. Se você acha tão difícil tudo isso, deve primeiro escolher permanecer no amor de Jesus. Primeiro participar do amor, e aí nós poderemos fazer a escolha de amar. Amor por eleição, não por merecimento. Se escolhermos amar, se fizermos a nossa escolha todos os dias de amar, não porque o outro mereça ou deixa de merecer, mas escolher o amor, escolher amar, como modo de se posicionar na vida, como critério das nossas decisões, nós ganharemos um novo olhar. E nós poderemos, como Jesus olhou os discípulos, olhar o outro como importante, olhar o outro como pessoa amada, e poderemos com a nossa vida favorecer o outro, estar a favor do outro, sair dessa posição de ser contrário ao outro, de ser antagonista ao outro, de ser barreira ao outro, de ser causa de sofrimento para o outro, sair dessa posição, motivado pelo amor. E aí nós poderemos sim favorecer o outro com a nossa vida. Vamos pedir ao Espírito Santo essa graça de, em primeiro lugar, viver a centralidade do amor. Nosso sacrifício, nossa renúncia, nossa penitência deve nascer do amor e espalhar amor. E por fim, o nosso amor deve ser um amor de eleição. Eu escolho amar, não porque o outro mereça ou deixa de merecer.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.